Agora que eu já estou conseguindo renderizar o meu componente aqui na tela, com dados vindos de um objeto externo, eu vou testar meu componente para saber se ele consegue renderizar, né, mais de uma instância dessa classe Grocery Item aqui. Então veja que aqui, né, eu criei um objeto, instanciei a classe e consegui renderizar aqui. Agora eu vou duplicar esse código. Eu quero que apareça renderizado aqui dois objetos diferentes. Então dupliquei esse código aqui e vou criar objetos diferentes. Então eu tenho o item 1, número 1, né? E o item número 2 aqui. O item número 1 é ovos. Vou até colocar esse código aqui em cima. O item número 1 são ovos e o item número 2 são tomates. E no código aqui embaixo, eu vou, né, instanciar com esses dados aqui. Então eu vou até renomear aqui para Grocery Item 1, que vai receber os dados do objeto 1. Vou colocar o nome de 1 aqui. Isso aqui é só um código de exemplo mesmo para eu testar a renderização do meu componente com mais de um objeto, né? Então vou colocar aqui elemento 1. Aqui, ao invés de colocar L1, eu vou colocar classe item 1 e daqui a pouco eu troco lá no meu HTML. Número 2 aqui, número 2, ponto item 2, 2 também, elemento 2. Eu acho que tá ok aqui. Então agora eu vou alterar o meu HTML. Veja que eu tenho aqui, né, uma LI, eu vou ter duas LIs. E vou colocar aqui a classe item 1 e a classe item 2 aqui embaixo. Isso é só para eu testar, para ver se vai renderizar corretamente nessas duas LIs aqui. Então vou atualizar aqui e veja, né, que foi renderizado. Então eu tenho aqui ovos que veio desses dados desse objeto aqui e tenho tomates que veio desse segundo objeto aqui. Eu posso até mudar aqui para 9, por exemplo, e veja que mudou para 9. Perceba que eu estou testando esse componente aqui de forma totalmente independente. Essa é a vantagem de trabalhar assim, modularizado, né? Separando a sua interface por componentes e classes. Eu já tinha anteriormente implementado esse componente, agora eu parti para o segundo componente e eu consigo testar ele de forma totalmente independente. E depois, é claro, né, à medida que a gente for progredindo aqui no projeto, eu vou fazer esses componentes se comunicarem. Agora que eu criei essas duas instâncias aqui dessa classe Grocery Item, eu posso mudar lá naquele meu template o estado inicial desse componente aqui. Então veja que está tudo, essas ações aqui embaixo, né, estão aparecendo expandidas inicialmente. Então eu posso mudar isso aqui no template. E aqui em Actions eu posso colocar Hidden, de escondido, né? Veja que mudou para todo mundo. E eu posso tirar essa classe aqui, REST2BY, para ficar só o cinza padrão mesmo. E a partir de agora eu vou começar a implementar a interação desses componentes aqui. Então quando eu clicar nesse item aqui, por exemplo, quando eu clicar, agora não acontece nada, né? Vai aparecer aquela div de ações aqui embaixo, para eu conseguir alterar, né, a quantidade em estoque, por exemplo. Eu também vou conseguir implementar essa cor de fundo de forma dinâmica. Então cinza, né, é quando está dentro do estoque e vermelho quando está abaixo do estoque. Bora lá então para implementar essa funcionalidade. Então, como eu disse, né, eu posso colocar aqui na descrição, eu posso colocar REST2BY, que é aquela classe que muda o fundo para vermelho. Então veja que muda, né, dos dois elementos, porque eu estou usando de forma fixa aqui, né? Então eu preciso mudar isso aqui para usar de forma dinâmica. Ou seja, essa classe aqui pode aparecer ou não, né, de acordo com a quantidade do estoque mínimo aqui e a quantidade total em estoque. Então, para resolver isso, o primeiro passo é eu criar aqui uma variável, que vai ser substituída, né, pelo valor vindo lá do JavaScript. Eu vou dar o nome para essa variável aqui
de CSS class, que ela vai ser preenchida ou não, né, com o valor has2by, que é o nome da minha classe. E aqui no JavaScript, eu preciso adicionar um replace aqui para essa CSS class. Então, dessa forma já vai ficar dinâmico. CSS class. Eu posso deixar aqui vazio, porque não vai ter essa classe, né? Então, veja que ficou cinza. Ou vai ter essa classe, has2by. E vai ficar tudo vermelho. Veja que eu trouxe essa parte dinâmica, né, aqui já para dentro do JavaScript. E tudo que eu preciso fazer agora é criar aqui uma constante. Vou chamar de CSS class, que vai receber um valor que vai avaliar, né, se esse item aqui ele precisa ser comprado ou não. E para isso eu já tenho um método. Então eu já tenho um método aqui has2by, que me retorna true ou false. Então eu vou chamar esse método aqui. Preciso colocar o this, é claro. Eu vou usar o if, o condicional ternário. Se você nunca ouviu falar desse condicional ternário, né, você dá uma olhada aqui nessa referência do Mozilla, operador condicional ternário, e ele é bem simples de usar. Você passa uma condição, né, que vai retornar verdadeiro ou falso. Então, no meu caso lá, essa condição é um método, né, e você precisa colocar essa interrogação e duas expressões aqui. Se for verdadeiro, vai retornar esse valor aqui. Se for falso, vai retornar esse valor aqui. Então, vamos lá usar esse operador ternário aqui. Então, vou colocar a interrogação aqui. Vai avaliar, né, esse método aqui. Se for verdadeiro, ele vai retornar esse valor aqui. Então, já posso colocar aqui direto o valor que ele vai retornar, has2by. E se for falso, coloco 2 pontos aqui. Ele vai retornar o quê? Vazio. Né, porque eu não quero que tenha nenhuma classe se has2by aqui for false. Então, basicamente é isso. Eu preciso só pegar essa constante aqui e substituir por esse valor fixo aqui. Então, vamos ver o que acontece. Salvei. Veja que agora já está, né, aparecendo de forma dinâmica essas cores aqui. Por quê? Porque aqui no meu caso, dos meus ovos, né, eu defini que o estoque mínimo deve ser 6, meia dúzia. E, na verdade, aqui eu tenho 3 atualmente, né, no meu estoque. Então, está abaixo do meu estoque mínimo e eu preciso comprar. Apareceu em vermelho. E no caso aqui de tomates, o meu estoque mínimo que eu defini são 6 e tem 9 no estoque. Então, tem a mais, está acima do estoque, né? Então, está aparecendo em cinza. Eu não preciso me preocupar com a compra agora. Vamos agora implementar o clique aqui na descrição. Quando o usuário clicar na descrição, deve abrir aqui embaixo, né, aquela div com as ações de excluir, diminuir ou aumentar esse valor aqui. Então, vamos criar esse evento, atachar esse evento a esse elemento aqui, que, se eu não me engano, é o description. Então, bora lá no nosso JavaScript. Eu ainda não atachei nenhum evento aqui, né, então eu posso criar aqui aquele nosso método lá para a gente centralizar tudo aqui. Então, attach, né, events, que eu vou chamar esse método aqui. E aqui eu vou chamar o elemento description, né, ponto description, passando o contexto, né, do próprio componente, né, this.el, que é o elemento que representa o componente, como você viu em vídeos anteriores. E aqui eu vou adicionar o add event listener aqui, passando o evento de clique. Então, quando clicar naquele elemento ali, e o segundo parâmetro aqui vai ser um método, né? Então, eu vou chamar esse método aqui de, seguindo o nosso padrão, né, onClickDescription. Lembrando que você precisa dar um bind aí no this para passar essa referência da classe atual, né, da instância do objeto atual, para dentro desse método onClickDescription aqui. Então, basicamente é isso. Vou criar esse método aqui embaixo, né, que ainda não existe. E aqui eu vou colocar simplesmente um console log só para ver se está chamando corretamente o meu novo método aqui. Nesse evento de clique, né, do description aqui. Vamos testar. E veja que não funcionou. A mensagem opa, né, não apareceu aqui embaixo no console.
Isso acontece porque eu defini o método attachEvents, mas não chamei ele em lugar algum, né? Então eu preciso chamar. Só que nesse caso aqui eu não vou chamar dentro do construtor. Porque aqui nesse momento, né, quando eu chamo o construtor com o comando new, né, o elemento ainda não existe lá no meu DOM, lá no meu HTML, na memória aqui do navegador. Não existe por quê? Porque ele só existe a partir da chamada do render. Então é o render, né, que vai lá, pega no template o HTML e substitui e coloca aqui realmente, né, no meu HTML, na minha memória aqui. Então eu preciso chamar esse attachEvents aqui dentro do render, no final do render. Então eu venho aqui, coloco aqui attachEvents e vamos ver se acontece algo. Salvei aqui. Veja que agora está aparecendo, só que quando eu clico aqui, tá vendo? Aparece a mensagem aqui, tá aumentando o contador aqui. Só que aqui embaixo não está aparecendo. E para descobrir por que não está funcionando aqui no segundo item, eu vou chamar aqui o nosso debugger, né? Atualizar aqui, vamos ver o que acontece. Eu vou aumentar essa janela aqui, né? E começar a executar passo a passo, clicando nesse terceiro ícone aqui. Então vamos lá. attachEvents. Se eu clico novamente, ele vai entrar, né, dentro do attachEvents aqui. Então sempre que você estiver debugando, você verifica dentro do método, né, o valor de todas as variáveis ou propriedades, seja o que for. Nesse caso aqui, eu estou passando o string com parâmetro e aqui já é uma propriedade, né, que deveria ter um valor, que no meu caso aqui está undefined, quer dizer que não foi criado, não foi definido. Então, já encontrei o problema aqui. Rapidamente, né, usando o debugger, eu já vi que o problema está aqui. E se você ver meu código, realmente, né, não existe nenhuma referência, né, ao this.el aqui. Então, se eu pesquisar aqui, ele está usando o this.el, mas eu não estou preenchendo ele em momento nenhum. Então, descobri o problema aqui. Agora é só resolver. Tirar o debugger aqui. E eu vou adicionar o this.el aqui, preencher com um elemento. Na classe anterior, eu tinha colocado isso aqui no construtor, né? Porque era um elemento fixo no caso. No meu caso aqui é um elemento muito dinâmico, então a gente vai ter vários itens aqui, né? E esse item ele só vai realmente para a memória do navegador depois que eu chamo o render, né? Que o render que ele adiciona, usando o inner HTML aqui, que ele adiciona o conteúdo lá que vem do meu template. Então, nesse caso aqui, eu preciso preencher essa propriedade aqui nesse ponto. Então, esse elemento vai ser exatamente esse elemento que vem aqui da chamada do método render. Que no meu caso aqui, né, é o element 2, que na verdade é esse item 2 aqui, ou item 1, que está lá no meu HTML que eu coloquei temporariamente aqui. Beleza? Então, vai ser exatamente esse elemento aqui. Eu vou agora voltar aqui no meu JavaScript, já coloquei, né, já agora o elemento que estava undefined agora provavelmente está preenchido. Eu vou até voltar aqui para o console e vamos ver se agora deu certo. Meu objetivo aqui é mostrar aquela mensagem opa, né? Sempre que eu clicar em uma descrição aqui, seja qual for o elemento clicado aqui. Então atualizei aqui, ovos está ok. Quando eu clico aparece aqui embaixo, tá vendo? E aqui embaixo, tomates, também está agora, né, mostrando a mensagem opa. Então, resolvi aquele bug lá. Beleza? Agora, continuando aqui, eu não quero mostrar mensagem, né? Na verdade, quando eu clicar no description aqui, eu quero mostrar, né, aquela barra de ações aqui debaixo do elemento. Então, eu tenho aqui no meu HTML, tenho o description aqui, que está aparecendo, e o actions está escondido aqui. Então, quando eu clicar em Description, eu quero remover essa classe hidden aqui, para o elemento aparecer logo abaixo aqui. Mas nesse caso aqui, a implementação vai ser um pouco diferente do que a gente já fez até então, porque eu posso ter 2, 3, 4, infinitos elementos aqui. Então, eu preciso que esse elemento que vai aparecer aqui, a barra de ações, né, apareça embaixo do elemento que foi clicado. Então, eu preciso, a partir do elemento que foi clicado, descobrir o elemento que está abaixo dele, porque a gente não vai usar isso de forma fixa, né? Tem que ser de forma totalmente dinâmica. Então, para isso, eu vou te ensinar um novo conceito aqui. Ops, deu errado aqui. Então, eu tenho aqui
a gente tem lá o conceito, né, quando a gente está falando de nós, lá no meu Document Object Model, né, na memória lá do navegador aqui, os objetos da árvore aqui, né, de elementos. Então eu tenho aqui o item que está dentro de template item, né, no caso. Então eu tenho até uma indentação aqui que mostra que esse elemento de baixo está dentro de elemento de cima aqui. Esse elemento de cima eu chamo de pai, esse elemento de baixo aqui eu chamo de filho, e aqui também dentro, novamente, né, filho. Então assim é a hierarquia, o que a gente chama de árvore, né, árvore de elementos. E a gente também tem a opção que um elemento, né, ele pode estar não dentro do outro. Então um elemento pode estar do lado do outro, abaixo ou acima. Então é o caso aqui, né, eu tenho o elemento description, ele não é pai e nem filho do elemento actions. Na verdade, ele tem o que é chamado, né, ele é irmão. Então eu tenho o conceito, né, além de pai e filhos, eu tenho o conceito de elementos irmãos. Então description é irmão de action, porque está no mesmo nível, ele não está acima nem abaixo. Falando, né, de profundidade aqui, label está dentro de description, mas action não está dentro de description, ele está abaixo. Então ele é chamado, né, de elemento irmão. Então a gente vai usar esse conceito aí para descobrir qual que é o irmão, o action irmão, né, do description que foi clicado. Porque se eu remover esse hidden aqui, você vai perceber que eu tenho vários actions. Eu tenho o action do elemento description, que é ovos, e eu tenho o actions, né, que é irmão, né, do elemento tomates aqui, está logo abaixo. Então por isso é importante você entender esse conceito, que quando eu clicar no description, eu quero mostrar o irmão que está logo abaixo dele, o próximo irmão. Então como a gente vai fazer isso? Eu vou dar um console log aqui e eu consigo mostrar aqui o elemento que foi clicado, né? Passando esse parâmetro event aqui. Então aqui dentro eu consigo colocar event current target no caso. Então isso aqui não é nenhuma novidade. Então se eu vier aqui, clico, apareceu aqui o elemento que foi clicado, né? Que tem um label ovos. E se eu clicar aqui, vai mostrar outro elemento, que no caso é tomates. Beleza, então eu consigo pegar o elemento que foi clicado usando isso aqui. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar o próximo elemento, o elemento irmão no caso, né, do elemento que foi clicado. Então eu posso usar aqui o que a gente chama de next, é um método especial, né? Next element sibling. Por que sibling? Porque sibling é irmão em inglês. Então, o próximo elemento, irmão. Então, por isso que eu te ensinei aquele conceito ali, né? Para você entender essa sintaxe, o porquê esse comando se chama next element sibling aqui. Então, próximo elemento, irmão. Irmão de quem? Irmão do current target aqui, que é o elemento que foi clicado. Então, bora lá. Veja que agora, né, eu realmente retornei o actions. Sabendo disso, agora eu só preciso criar uma constante aqui e colocar esse elemento. Vou chamar de actions mesmo. Então eu já tenho esse elemento aqui. Tá errado aqui. Const actions. E aqui eu já posso usar aquele método lá que você também já conhece, o classList.remove. Vou remover o que? Eu vou remover o hidden do elemento irmão, né? No caso actions aqui. Então vamos atualizar aqui. Veja que agora mostrou. Se eu clico de novo, clico aqui no outro, mostrou o de baixo. Então, beleza, está funcionando. Só que quando eu clico aqui de volta, eu quero que esconda, né, esse action aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, ao invés de remover, eu tenho um comando que se chama toggle, do classList, né? Que toggle significa alternar. Então, se tiver hidden, a classe hidden, ele remove, se não tiver, ele adiciona. Então, o toggle serve para isso. Então, se eu salvar aqui e atualizar, veja que quando eu clico, né, vai mostrar, clico de novo, vai remover. Então, o toggle ele faz isso aqui. Beleza? Bem, é isso aí, esse vídeo termina por aqui. No próximo vídeo eu vou implementar, né, o clique desses botões aqui. Grande abraço, até mais e tchau.